Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim. Mês de março é o mês de aniversário do Jornal IBA, por isso é o tema do programa de hoje. Vamos falar dos projetos, dos avanços, claro, lembrando também a história desse jornal que faz parte aqui da cidade de Montenegro. Aqui comigo no estúdio eu recebo a Maria Luísa Schuchevski. A Lica, acertei, Lica, o sobrenome. Tem uma certa apreensão com falar o teu sobrenome. A Lica, então, que é diretora do Jornal IBA e fundadora da empresa, né, Lica? Muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço o espaço. Imagina. O Lica IBA completando, então, 32 anos, né? Se esperava chegar nessa idade, digamos assim? Não, na verdade, quando a gente começou, nós não imaginávamos se iria a 10 anos, a 30 ou a 40, né? A gente começou porque jovens estudantes, né, jovens universitários que estavam se formando e a gente com aqueles sonhos, né, aquela vontade de fazer coisas diferentes, coisas que nós estávamos aprendendo. E nós tínhamos aqui em Montenegro um jornal bastante antigo, que é o Jornal Progresso, que existe até hoje, era um jornal bom também. Mas nós pensamos, poxa, mas se nós vamos colocar um jornal, nós temos que fazer diferente. Então, todo o nosso planejamento foi para fazer um jornal diferente, um jornal que atingisse uma camada maior da comunidade, da cidade, né, que fosse mais para os bairros, para o interior. Então, nosso pensamento foi sempre nessa direção, de fazer um jornal mais abrangente, né, que Montenegro naquele momento não tinha, né? E essas ideias de fazer um jornal começou nos anos 80, né? Isso. E aí, como é que realmente na verdade, se tornou? Aquela história dos papos de faculdade, né? Na hora do intervalo, às vezes a gente saía mais cedo, muitas vezes íamos para os barzinhos, né? E começou a conversa, né? De colocar um jornal em Montenegro. Que Montenegro, naquela época, estava a instalação do polo petroquímico. E havia uma previsão de que em 10 anos nós teríamos 150 mil habitantes. Então, nós também visualizamos essa possibilidade, né? Naquela época, Montenegro tinha o quê? Eu acho que, não sei se chegava a 40 mil habitantes, e nós vislumbramos essa perspectiva. Bom, poxa, né? Daqui 15 mil habitantes, 150 mil habitantes, Nossa, um jornal vai progredir, vai crescer. E foi com esse pensamento, então, que num primeiro momento nós chegamos a pensar em colocar um jornal só de classificados. Porque naquela época estava estourando os classificados nos grandes jornais do país todo. Que era um jornal de pequenas ofertas, pequenos anúncios, e aquilo na época estava bombando, como nós dissemos, né? Mas depois, então, nós fomos para outra ideia, que era realmente fazer um jornal diferente. E quais foram os primeiros desafios, assim, quando sempre se quer fazer alguma coisa inovadora, né? Mas o que é o inovador, né? Os primeiros desafios mesmo foram financeiros, né? Porque nós tínhamos o dinheiro que nós tínhamos ganho das nossas rescisões, né? Que nós saímos no nosso trabalho, cada uma, e chegou um momento, claro, a gente foi vendendo anúncio, né, e nós mesmas que fazíamos tudo, né, eu e a Mara. Eu entregava jornal e vendia anúncio e aquela coisa toda. E chegou o final do primeiro ano, nós começamos em 16 de março de 1983, e no final do ano, em dezembro, foi bem numa época que começou aquela crise, e depois, pouco tempo depois, entrou que o Tancredo, né, se elegeu, e aí o Sarney assumiu, e aquela coisa toda. Então, nós pensamos, mas nós vamos ter que dar um passo atrás. Aí, nós transformamos em quinzenal. A princípio, era para ser só janeiro e fevereiro, mas aí a coisa demorou um pouco para engrenar, e nós ficamos 1 ano e meio com o jornal quinzenal. E aí, a partir de 85... eu acho que foi maio de 85, nós voltamos a ser semanal. Aí já tínhamos uma funcionária, né, que ajudava nas vendas, e nós continuávamos a fazer as outras coisas, né? E o jornal era composto de quê? Dos anúncios, tinha notícias, como é que era o jornal? Essencialmente o noticiário, né? Claro que anúncios tinham que nós precisávamos sobreviver, né? Mas aí, com mais uma funcionária para fazer a venda, e nós trazíamos da faculdade aquela coisa, técnicas novas, né, de jornalismo, que era hoje, televisão, rádio, jornal, é pautada praticamente pelos leitores, espectadores. Naquela época não existia isso. Então, qual é o tipo de jornal que nós começamos a fazer? Dar voz a todos. Então, para fazer as matérias, as reportagens, nós íamos nos bairros, no interior, ouvir as pessoas. Agora mesmo eu estava olhando
o arquivo do jornal, porque eu estou separando algumas coisas, e estava justamente relembrando, né, muitas dessas coisas, as reportagens, nós íamos para o interior, nós sempre valorizamos muito a questão da agricultura, né, que nessa época, agora não é tanto, mas naquela época, 32 anos atrás, Montenegro era quase só agricultura, né, e não havia nenhum desses novos municípios, ainda todos faziam parte de Montenegro. Então foi isso que a gente fez e foi isso que foi fazendo com que o IBA fosse crescendo, que as pessoas começaram a se enxergar no jornal, né? Justamente por essa amplitude que a gente tentou fazer com o jornal, para fazer um jornal diferente, que as pessoas pudessem falar, dar a sua opinião. E teve muitos segmentos, alguns segmentos da sociedade que inclusive nos criticaram na época. Porque se achava, não, mas só quem pode falar é a autoridade. Nós começamos a fazer uma coisa diferente, que foi dar a voz e ouvir a todos. A comunidade. A comunidade em geral. Essa foi o diferencial, o grande diferencial do IBA. O grande diferencial, e foi aí que o jornal começou a crescer, que nós começamos a vender assinaturas. E foi daí, né, cada vez mais foi se desenvolvendo. Tanto é que se não me engano, foi 90, 91, o jornal começou a ser bissemanal, 2 vezes por semana. Evoluindo. Evoluindo, claro. Essa questão também de ter já um jornal na cidade, né? De não ser uma concorrência, mas isso também acaba sendo um instigador, assim, para o trabalho de vocês, né? Então, foi motivador. E nós, assim. Além desse desafio de ter um jornal, na época o Progresso tinha 80 e poucos anos, 80, 82. Já era bastante tradicional. Já era bastante tradicional. Mas, na verdade, a nossa concorrência maior era que vários jornais tinham iniciado em épocas, anos próximos, passados, e nenhum tinha vingado. Tinha um jornal que tinha ficado 1 ano e pouco, o outro tinha ficado 2 anos, e todos faliram, todos terminaram. Então, na verdade, o maior concorrente nosso foi esse. Até a gente conseguir mostrar para as pessoas que nós tínhamos vindo para ficar e para continuar e para desenvolver, demorou um tempo, né? Até nós conseguir essa credibilidade. Claro, daí foi a partir do 10º ano, aquela coisa toda. Aí sim as pessoas começaram... Foi consolidado e as pessoas começaram a acreditar. Não, era aí, eu acho que o IBA vai para frente, né? Mas a gente nunca imaginou, como eu te disse no início, vai dar 30 anos. Não, foi tocando o trabalho. Foi acontecendo. Foi acontecendo, exatamente. E a questão do nome também, né? As pessoas, é um nome histórico aqui para Montenegro, né? As pessoas sabem. E como foi a escolha? Nós discutimos muito essa questão do nome, porque vieram vários nomes e surgiu o IBA. Surgiu o Semanal, Gazeta não sei do que, teve vários nomes assim que a gente... Mas o IBA foi o que mais nos chamou a atenção, né? E eu até confesso que no início eu fui um pouco contra o IBA, porque eu dizia assim, mas espera aí, e se um dia nós quisermos, como hoje, né, a gente circula em outras cidades, se a gente quiser circular em outras cidades, como é que vai ficar o IBA? Né? Mas também pensamos assim, não, mas se o jornal conseguir se desenvolver e conseguir crescer durante um certo tempo, o nome já não vai ser condicionante daquela cidade, né? Ele vai igual, nós vamos poder ir para outras cidades com esse nome. Então ficou o IBA, e hoje, tu vê, naquela época tinha muitas coisas, tinha a farmácia IBA, tinha a IBAuto, que era a revenda de veículos, o Hotel IBA, hoje, se não me engano, é uma das poucos nomes que permanece, né? Inclusive até uma situação engraçada que aconteceu semana passada, foi quinta ou sexta de tardezinha, chegou uma senhora lá, uma professora, que chegou na recepção do jornal e disse, olha, eu tenho uma reserva, eu vim me hospedar aqui. Aí as gurias, né, da recepção, porque ela disse, eu botei no GPS, deu aqui. Mas é que o jornal é tão conhecido, sim, né, que na verdade direto, ficou como sendo... Então hoje tem só o Hotel de IBA, mas naquela época era porque foi o primeiro nome da cidade na época dos índios, né? Sim, então foi forte. E hoje as pessoas nem dizem mais jornal. Saiu no IBA. Eu vou no IBA. Né? Não dizem já mais. Já está mais familiarizado. Exatamente. Também, né?
E como é que foi ver o primeiro jornal impresso, né? Tipo, teve toda aquela questão de idealizar, né? Sempre se imagina como vai ficar, né? Tem os obstáculos a serem superados. E aí, primeira impressão, como é que foi? Ai, foi emocionante, né? Porque ali estavam os nossos nomes, né? E teve uma grande notícia na época, que foi a inauguração da Caixa Econômica Estadual, foi ali no prédio do Banrisul. Então foi um prédio novo, veio o governador, veio muitas cidades. Então a gente começou com uma coisa muito importante para a cidade. Só que também tem um fato pitoresco, que no expediente, se tu olhar a primeira edição, tu vai ver que está escrito Maria Rúbia Flores, em vez de Mara. E ela ficou muito chateada com o nome dela. Não era ela. Não era ela. Ela disse, não, isso aqui não sou eu, é Maria Rúbia, não sei o quê. Então já foi, a Mara costuma dizer que ela foi a primeira vítima do Jornal Ibiá, de ter errado o nome dela, né? É uma situação pitoresca, mas foi muito bacana, muito legal a primeira edição. E até hoje guardo com muito claro, com muito carinho. Nós temos todos, né? Nós temos o arquivo. Mas o primeiro sempre é especial, né? É especial. Certinho, Nica. Bom, a gente vai fazer agora um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando aí das histórias e dos projetos e também do futuro do Jornal Ibiá. A gente já volta.